Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para mais uma vez estarmos juntos para falarmos da palavra do Senhor. Faz um tempinho que nós não gravamos o Pão na Mesa, mas hoje eu creio que o Espírito Santo nos tocou e disse: olha, temos que gravar, temos que falar algo da parte de Deus para o povo de Deus, para os amigos e irmãos em Cristo, que se encontra no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no seu capítulo de número 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrevera João, o apóstolo, capítulo 21, diz assim o texto: escolhido. Deixa a imagem aqui mais próxima, para não perdermos a meada. Amém? Diz assim o texto. João capítulo 21, versículo 15, diz assim: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me a mim mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhes segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras moço, te cingias, vestias-se a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que tipo de morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Louvado seja Deus por esta palavra, por este texto riquíssimo, um texto único, um texto revelador, um texto muito significativo, expressivo, texto muito conhecido, muito lido, no último capítulo do livro de João. Todos sabem que João foi o apóstolo conhecido como o apóstolo do amor. Mas nem sempre fora assim. João tinha os seus momentos, humanamente falando, de explosão. O próprio Jesus o chamou de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, pois João tinha os momentos explosivos. Certa vez João estava pregando, mas ninguém deu ouvido. João disse: Senhor, quer que oremos como fez Elias para que caia fogo dos céus e consuma eles? Jesus os repreendeu dizendo: João e Tiago, que quereis? Que espírito sois? O Filho do Homem não veio para destruir os homens, mas para salvá-los. Mas o texto que nós lemos, Jesus havia ressuscitado já há algum tempo. Não sabemos quantos dias aqui foi após a ressurreição, mas ele já tinha aparecido aos seus discípulos, às mulheres, aos discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos do caminho de Emaús não eram dos 12, melhor, dos 11, mas eram servos. E Simão convida-os a ir ao mar de Tiberíades para pescar. E junto com ele foi Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia,
os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e outros 2 discípulos, um total de 7. E o Senhor se apresenta a eles na praia e lhes pergunta: filhos, tendes algo que comer? Jesus não pede, Jesus pergunta. E eles disseram não. Jesus disse: olha, lançai a rede à banda do barco. Quando fizeram isso, João logo entendeu que se tratava do Senhor e avisa a Pedro: Simão, és o Senhor. Ao ouvir aquilo, Simão se joga na água e vai nadando até a praia. Quando eles chegam na praia, os discípulos vêm arrastando o barco com a rede cheia de 153 grandes peixes. E a Bíblia diz que ninguém ousou a perguntar, porque sabiam que era o Senhor. Eles estavam meio que escabriados. Eles voltaram para fazer aquilo que o Senhor já os havia tirado, já os havia impedido. Porém, o texto que lemos, Jesus chama Simão à parte. Simão ainda tinha aquele ressentimento, aquele peso de culpa, devido a ter negado ao Senhor por 3 vezes. E isto estava ali assombrando. Simão havia chorado amargamente, pois entre o pátio e a porta da casa do sumo sacerdote, quando ele nega ao Senhor pela 3ª vez, a Bíblia diz que o Senhor olha para trás e o vê. Aquele olhar cruzado foi o suficiente para desmontar o Pedro, o Simão. Pois a palavra Simão vem do hebraico simor, que quer dizer frágil ou fragilidade. Por isso o Senhor o chama de Cefas, que quer dizer fragmento. O Senhor que estava dando estrutura a Simão, também chamado Pedro ou Petros no grego e Cefas no hebraico. Ambos querem dizer pedra ou fragmento de pedra, pedra pequena. Este Simão, após haverem jantado, Jesus tinha colocado pão e peixe sobre brasas. A Bíblia diz que Jesus faz uma pergunta a Simão. E esta pergunta ele repete mais 2 vezes. A pergunta é simples, mas é muito profunda. A pergunta é simples, mas vai mexer no âmago, no íntimo, no coração e na mente de Simão. Como Simão negou por 3 vezes, 3 vezes Jesus vai perguntar a ele. Jesus vai cobri-lo com o seu amor. Para cada erro, para cada pecado, Jesus tem uma cobertura, como a tampa do propiciatório. Como está escrito, não vos imputarei este pecado. Jesus cobre Simão com uma pergunta. Jesus sabia que ele o amava. Jesus sabia que ele queria estar perto. Como ele sabia que ele iria negá-lo. Pedro disse que não, mas acabou negando. O texto nos mostra que o Senhor lhe pergunta: Simão, filho de Jonas. Jonas, o pai de Pedro, pescador. A palavra Jonas, no hebraico, é Ionar, que quer dizer pomba. Tu me amas? No hebraico, agapasme. E Simão disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus então diz a ele: apacenta os meus cordeiros. Isto é, esses que estão aqui, os outros também. Lidera, apacenta, alimenta, cuida, protege. Porque se você me ama, você vai cuidar das minhas ovelhas. Você vai cuidar dos meus cordeiros. E pela 2ª vez o Senhor lhe pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Isso é, cuida do meu rebanho, cuida do meu povo. O pastor que ama a Deus, ele vai amar a ovelha, ele vai cuidar, ele vai atrás, ele vai zelar, vai velar, vai proteger, vai cobrir, vai defender, vai advogar, vai alimentar, vai
ensinar, vai corrigir, vai exortar, mas vai amar. E disse-lhe terceira vez, versículo 17, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão então entristeceu-se profundamente por ter dito pela terceira vez, amas? E Simão diz, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus pergunta se Pedro ama, é porque Jesus amava a Pedro. Jesus amava os seus cordeiros, ele amava as suas ovelhas. Ele ama. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele fala de amor, ele está falando daquilo que ele tinha, que ele sabia. O amor de Deus não era o amor storge, que é aquele amor para a família, para a parentela, para pai, para mãe, para filho. Não era o amor filéu. Não era o amor filéu. Aquele amor de lealdade, amor de amizade, aquele amor de companheirismo, aquele amor de boas obras, de se importar. O amor dele não é só isso. O amor dele não é o amor romântico, o amor da carne, a paixão, do casamento, do marido para com a esposa para com o marido, o amor eros. O amor de Deus é o amor incondicional, altruísta, divino, único. O amor ágape. Por isso que ele pergunta, Simor, Bar Ioná, agapasme. Quem ama a Deus cuida do outro. O apóstolo Tiago diz que aqui, o apóstolo João diz, aquele que diz que ama e aborrece a seu irmão é mentiroso e não conhece a Deus, porque Deus é amor. João aprendeu. Quem ama não aborrece o teu irmão, pois quem aborrece o teu irmão ainda está em trevas. E se está em trevas não tem o amor de Deus, não ama a Deus. Quem ama o irmão cuida, quem ama vela, quem ama protege, na ausência e especialmente na presença. Isso é raro, isso não se vê. Esse amor é o amor divino. Eu louvo a Deus pela vida de alguns irmãos e amigos, não são muitos, mas que defenderam e ainda defendem. Pastor Rogério Reis, amigo que amo. Meu amigo, evangelista Tanilson Corrêa, que já me defendeu. Leandro Moraes, pastor Valdir Alcântara. Pessoas que já me defenderam. Minha amiga pregadora Daniele Corrêa. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas. Tem outros, mas esses são os que o Espírito Santo me trouxe em mente. Além da minha mãe, meu pai, meus irmãos, irmãs, pessoas que já me defenderam ministerialmente, minha postura, meu caráter, meu ser, minha personalidade, meu ministério, contra pedradas, contra calúnias, contra difamações, invejas e perseguições. Mas é misto. Assim como eu também defendo-os. Eu defendo até os que não são de verdade, porque o que tem que prevalecer é a justiça, é a verdade. Se eu amo a Deus, eu tenho que agir como Ele. Simão, tu me amas, filho de Jonas. O filho de Jonas não é em vão. É uma prerrogativa. A Simão lembrar que Jonas, falando agora do profeta do Antigo Testamento, Jonas fugia da responsabilidade. E Simão foge quando ele diz, no versículo 3, disse Simão Pedro, vou pescar. Ele era um pastor, ele era um líder. O que ele fazia, refletia, respingava nos outros. E aí os outros disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. O líder tem que ter cuidado com as suas atitudes, porque pessoas estão observando, pessoas estão seguindo. Que tipo de líder temos sido? Que tipo de líder você tem sido? Tu amas a Deus? Ou tu ainda aborrece o teu irmão? Simão, filho de Jonas, tu me amas? Shalom.